Ao ressuscitar Jesus, Deus mostra que não está com a ordem estabelecida, sancionada pela lei de Moisés, pelo templo, pelas legiões do Império Romano, esmagadoras sempre, mas apenas com todas as suas vítimas. Deus está com as suas vítimas. É por isso um Deus da revolução, da nova criação, um Deus sempre dissidente, subversivo politicamente, que constantemente atenta contra a ordem imposta pelos poderes, concretamente pelo templo, o império, e pela respectiva ideologia, teologia idolátrica, que é comum a ambos. Porque ele pretende uma ordem outra. Ele pretende uma ordem outra. Sem vítimas nem verdugos, em que os pobres têm acesso aos bens, em que os ricos são despojados dos bens que têm em excesso, para serem simplesmente como os outros seres humanos, em que os poderosos são derrubados dos tronos e dos altares, e os tronos e os altares são despedaçados, à medida que os humilhados são exaltados, dignificados. Ser exaltado não é ficar poderoso, mas é ficar com dignidade, dignificados, em que os excluídos são incluídos, os excomungados são comungados, e os últimos são os primeiros. Isto é uma ordem mundial outra, que já anda por aí como a semente, como o grão de mostarda, já anda por aí. É nela que eu procuro ter os pés, o coração, a mente cordial. A investigação teológica, não. Este Evangelho ou boa notícia, centrado em Jesus, o crucificado pelos poderes, a quem Deus ressuscita dos mortos, isto é, dá-lhe razão, está do seu lado, está com ele. Este Evangelho ou boa notícia tem que ser anunciado, tinha de ser anunciado. Mas para ser anunciado, tinha que ser teologicamente fundamentado, para poder aparecer aos olhos e ouvidos dos povos das diversas nações e culturas como Evangelho ou boa notícia de Deus. Tinha de estar bem fundamentado. E é por isso que a investigação teológica das comunidades cristãs que estão por trás dos Evangelhos de Mateus e de Lucas, essa investigação teológica tem este objetivo. Elas vão então ler e interpretar a Bíblia e também os sinais dos tempos, da altura em que estão a escrever, e estão a anunciar a boa notícia. Mas vão investigar, ler e interpretar a Bíblia e os sinais dos tempos a partir da fé em Jesus, o crucificado ressuscitado. Aquele que tem razão, que está certo. Iluminados por este acontecimento central da fé jesuânica. Muito mais do que fé cristã. Fé jesuânica. É por isso que eles entendem a Bíblia judaica, nomeadamente os profetas e os salmos, de uma forma completamente nova. Foi como se dos seus olhos, formados nessa escola da Bíblia judaica, da sinagoga, muitos dos primeiros discípulos e das primeiras discípulas eram de origem judaica, tinham andado nas sinagogas em pequenos. Foi como dos seus olhos caíssem escamas, pesadas escamas, e a cegueira de milénios, o obscurantismo das religiões e dos seus sistemas mais ou menos idolátricos e demoníacos, desse lugar à luz, à lucidez mais mobilizadora e mais militante. Em Jesus, as comunidades veem
neste esforço de investigação teológica a partir da Bíblia e dos sinais dos tempos, à luz da morte e ressurreição de Jesus, da morte crucificada. Elas veem em Jesus o novo Moisés, o novo rei libertador dos povos. É uma linguagem da época. Hoje já nem se usa. Mas naquele contexto era a mais oportuna. Veem em Jesus o profeta por excelência, o homem, o ser humano. O homem com artigo é o único que se pode pôr em alguém à face da terra, de antes e depois de Jesus. É Jesus, o homem. Veem em Jesus o servo de Yahvé. Vejam, o homem, simultaneamente, o servo de Yahvé. O servo. O servo significa o mais livre de todos. Em Jesus é o mais livre de todos. Em Deus é o mais livre de todos, que é servo da verdade. Não da ideologia, que isso é o escravo. Ou servo de poder, que isso é um desgraçado. E é isso que escrevem as comunidades. Anunciam, mediante composições literárias tão bem concebidas, literárias e teológicas, tão bem concebidas, que estes 2 primeiros capítulos até parecem relatos históricos, mas não são. São apenas relatos teológicos, bíblico-teológicos, através dos quais revelam como Deus entra e intervém na história de forma sempre perturbadora, politicamente perturbadora, contra os poderes constituídos e tidos por toda a gente como sagrados, até divinos. Então o imperador não se considerava filho de Deus, com culto público e tudo, que impunha a todos os povos que conquistava. Podiam ter lá os cultos que quisessem, mas aquele era também obrigatório. Tinham de o ter. Ora, é para dizerem esta boa notícia que os evangelhos de Mateus e de Lucas concebem Jesus menino, concebem Jesus menino a nascer em Belém. Fazem-no ir para o Egito. Voltam a trazê-lo do Egito. Apresentam Herodes, qual faraó do tempo de Moisés no Egito, a querer matar o menino e a matar mesmo as crianças de Belém. Eles dizem que matou. Por sinal, sabemos que historicamente que não matou. Apresentam os sacerdotes e os doutores da lei a cooperar com Herodes para liquidar, como informadores da PIDE da época, para liquidar Jesus menino. Dizem que toda a Jerusalém, a cidade santa, estremeceu de medo, de pavor, ao saber do nascimento deste menino. Estão a ver? Isto não é que historicamente fosse assim, mas teologicamente é. Quem está a ver as coisas desde a verdade, a luz, que o acontecimento Jesus crucificado, ressuscitado, fez eclodir, explodir no universo. E essa luz nunca mais, império algum, templo algum, conseguiram apagá-la de vez. Já prosseguiremos.